umas ideias meio soltas aqui para vocês nesse domingo. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode me encontrar no Twitter, no YouTube, no Instagram e às vezes no TikTok. Pode patrocinar a produção de conteúdo desse canal e eu já agradeço a quem já fez ou faz isso através do padrim.com.br/janaviscardi e pode também interagir com esse conteúdo de diferentes formas, deixando aqui o seu comentário, sua sugestão de vídeo, seu like, seu dislike e compartilhando aquilo que eu trago aqui nas suas redes de contato para deixar esse conteúdo chegar a mais pessoas que porventura não conhecem o que eu faço, não conhecem o que eu faço. E se você está vendo em algum lugar da tela um QR Code, é aí a possibilidade de você contribuir para o projeto Sobrevivendo ao Corona, um grupo de pessoas que tem contribuído, que tem ajudado uma série de famílias a ter o que comer e como se higienizar através de kits de higiene e de cestas básicas. E hoje eu decidi gravar esse vídeo aqui, gente, porque, assim, ideias soltas, tá? Que não tem necessariamente a ver com linguagem, ou pelo menos não só. E se eu tô chamando de ideias soltas, porque não tem aqui um conjunto teórico, sistematizado e formalizado. É mesmo uma conversa de domingo. Eu estava ontem, sábado, assistindo a um vídeo que se chama Minha História, que conta os bastidores de viagens que a Michelle Obama fez para lançar e divulgar o livro dela, que se chama Becoming. Eu acho que em português é Minha História, se não me falha a memória. E é claro que nesse sentido, quando a gente assiste um vídeo como esse, é um vídeo longo, mais de 1 hora, que ele é como se fosse um documentário nesse sentido de que documenta aí as viagens dela de alguma forma, mas é claro que não sem uma crítica, sem um olhar atento ao fato de que justamente é de alguma maneira uma propaganda, então vai ressaltar aí os pontos positivos daquilo que ela é e daquilo que a família Obama é e representa. E quando digo isso também não minimizo a importância dessa família, mas não ignoro que há uma série de críticas que podem ser feitas, tanto ao trabalho do Obama na presidência, quanto à própria maneira como essa família foi sendo representada e articulando essa representação na mídia e fora dela e tal. Então, você pode assistir o vídeo, se emocionar e ao mesmo tempo também pensar, articular um pouco na cabeça essas outras visões sobre tudo isso. Num dado momento, ela diz uma coisa que me chamou a atenção, que é ela falar sobre a gente não tem tido líderes que falam sobre a esperança ou que mobilizam a esperança. E isso me tocou porque, inevitavelmente, governos mobilizam emoções. Por mais que na nossa sociedade a gente valorize, pelo menos nos discursos, a questão da racionalidade, temos que ser racionais, as decisões têm que ser tomadas de maneira racional. Inevitavelmente, líderes vão mobilizar sentimentos. Ora porque eles mesmos fazem uso de maneira muito intensa desses sentimentos, ora porque, mesmo numa fachada de racionalidade, eles podem estar justamente mobilizando esses sentimentos na população, nos indivíduos e nas comunidades. E isso me fez pensar, claro, na postura de Jair Bolsonaro, que pratica aí o que se conhece como essa política do ódio. E aí, por isso eu acho que eu fiquei tão tocada por esse vídeo, ou mobilizada por ele, porque a maneira como Bolsonaro se posiciona cotidianamente é a sistematização dessa política do ódio. E ela é performada, ela não está só no discurso dele, mas na maneira como ele vai proferir esse discurso, a maneira como ele se dirige às pessoas, os gestos que ele usa, as expressões faciais, o tom de voz, tudo combinado gera justamente essa performance cotidiana e sistemática de uma política do ódio. E o ódio é complicado, né, minha gente? Porque a gente já conhece essa história, porque o ódio ele é disseminado na nossa sociedade, não é de hoje. Então, se você conversar ou você acompanhar movimentos das chamadas, né, e eu falo aqui chamadas minorias, porque às vezes as pessoas entendem que a minoria é porque estão em menor número, quando não é verdade, né? Então, quando você acompanha movimentos, conversas de pessoas que experimentam um movimento chamado de minoria, elas vão te dizer que esse ódio é um ódio que já é martelado na realidade desses indivíduos desde sempre. O racismo é um exemplo disso, em que esse grupo
grande de indivíduos era considerado menor, inferior, e foi escravizado durante tanto tempo, e ainda a gente vive essa realidade em muitos lugares, de uma dinâmica mesmo de inferioridade de um grupo de indivíduos em relação a outro grupo de indivíduos. Então, o ódio, ele não está sendo inaugurado pela figura de Bolsonaro, é evidente, já se sabe disso. Mas ele é sistematizado nessa medida do reforço mesmo, né? De uma manifestação cotidiana para tudo, em todas as instâncias, nesse ódio. Esse ódio está sendo, então, o tempo todo mobilizado e fomentado. E quando a Michelle Obama vai falar dos líderes, então, que não proclamam de alguma forma a esperança, eu acho que essa esperança se movimenta em projetos, em pensar o que é um país, em articular ideias para um país, de maneira a justamente mobilizar essa esperança. Você cria um projeto e pensa, não, a gente vai chegar até ali, nós estamos construindo políticas públicas que nos levam até ali e que hoje nos colocam nesse lugar e que amanhã vai ser ali. E a gente não tem isso. E é curioso pensar quando as pessoas falam nessa racionalidade, em termos de não, a gente tem que ser racional, ao mesmo tempo em que essas pessoas que dizem isso acabam usando esse recurso para desconsiderar as falas odiosas de Bolsonaro, para dizer, não, mas vamos olhar então outros setores. Deixa ele é assim mesmo. E aí você olha para outros setores e esses setores também estão caóticos, porque é inevitável, você não dissocia uma fala odiosa de uma prática odiosa que vai reverberar em todas as instâncias, já que é nisso que ele basicamente opera. E aí eu acho que essa minha conversa não tem muito uma solução, também não é uma ode ao amor, vamos abraçar uma árvore, vamos só nos abraçar, mas é de reconhecer, de tentar olhar para buscar esse respiro, né? Quais são essas práticas, quais são os movimentos que têm empreendido práticas que têm um olhar para essa esperança de uma melhoria de alguma forma, porque no momento em que a gente vive uma pandemia, que já é algo inusitado para a nossa geração, que nunca experimentou, que nós não vivemos, isso é novo para todos nós, então a gente adiciona uma camada aí que o ódio só faz tornar tudo ainda mais irrespirável. Então, e aí, de novo, é claro que para grupos que experimentam o ódio desde sempre, a pandemia é só mais uma camada para esse ódio que é vivenciado cotidianamente. E aqui, é claro, eu estou falando do movimento negro, da comunidade indígena, da comunidade LGBTQIA+, de indivíduos que vivem na linha da pobreza e que, por viverem na linha da pobreza, são absolutamente desconsiderados na sociedade, recriminados e discriminados, e o quanto tudo isso tem relação, né? Mulheres e grupos de mulheres cada vez menos sendo desfortalecidas, digamos assim, ou suas forças sendo minadas, essa violência que é empreendida com mais força ainda, né, durante a pandemia, por exemplo. Então, eu me pergunto o quanto o olhar para movimentos, o olhar e a prática, né, para movimentos que buscam se apoiar para construir essa esperança. Veja, por exemplo, o grupo Sobrevivendo ao Corona. Eles se mobilizam, se articulam e vão nos articulando a todos nós, né, buscando, veja como você pode contribuir, como fulano pode contribuir, para trazer justamente a esperança, que é uma cesta básica, um kit de higiene que permite que a pessoa previna a sua própria infecção e a infecção de colegas, de familiares, e o quanto há outras tantas mobilizações que nos fazem nos mover mais em torno do que é essa esperança. E essa esperança não ingênua, mas de uma luta mesmo para resistir em tempos como esse. E eu fiquei pensando nisso quando eu vi a fala da Michelle Obama e o quanto isso reverbera na dinâmica que a gente vive hoje no nosso país. Eu não sei como é que você pensa isso aí, quais são as práticas em que você está envolvido, e aí que eu gostaria que você trouxesse esses exemplos, por favor, para que eu também possa me mobilizar através de práticas mais potentes mesmo, diante da realidade em que a gente vive, para que a gente, se não seja incapaz de ignorar ou não
experimentar o ódio, nessa política do ódio, mas para que ao menos a gente seja capaz de lutar contra ela a partir justamente dessas práticas, né? A gente consiga ir de frente a partir dessas práticas que são tão importantes no ensino, nas dinâmicas das comunidades, na participação desses movimentos, há tanto o que pode ser feito, né? Eu deixo o meu beijo, o meu abraço para você, um desejo de um bom domingo e que venha a próxima semana. E não se esqueça, fique em casa, se possível, fique atento às pessoas ao seu redor e às comunidades que têm, e as comunidades que se unem para se ajudar e ajudar o entorno. E conta aqui o que é que você conhece em termos dessas atividades no seu entorno, no Brasil todo, você que me acompanha em diferentes lugares do Brasil e também no mundo. Tchau, tchau.